Limite Zero, capítulo 14. A verdade por trás da história. Não é culpa sua, mas é sua responsabilidade. Dr. Joey Vitale. Eu ainda tinha perguntas a fazer ao Dr. Hewlin. Ele não tinha me contado toda a história a respeito do seu trabalho no hospital psiquiátrico. Você nunca viu os pacientes? Eu perguntei de novo um certo dia. Nunca? Eu os via no corredor, mas nunca atendi como pacientes no meu consultório, respondeu ele. Certa vez um deles me disse, você sabe que eu poderia matá-lo. Aposto que você poderia fazer um bom trabalho, eu repliquei. O Dr. Hewlin prosseguiu dizendo, quando comecei a trabalhar com os criminosos com problemas mentais no hospital estadual, tínhamos 3 ou 4 ataques importantes por dia entre os pacientes. Naquela época havia mais ou menos 30 pacientes na ala. As pessoas eram algemadas, colocadas no isolamento ou ficavam restritas à ala. Os médicos e as enfermeiras andavam pelos corredores de costas para a parede com medo de serem atacados. Depois de alguns meses de limpeza, testemunhamos uma mudança completa para melhor. As algemas e o isolamento foram eliminados e as pessoas tiveram permissão para sair e fazer coisas como trabalhar e praticar esporte. Mas o que ele fez exatamente para iniciar essa transformação? Eu precisei assumir uma completa responsabilidade dentro de mim por ter tornado os problemas concretos fora de mim, disse ele. Tive que purificar os meus pensamentos tóxicos e substituí-los por amor. Não havia nada errado com os pacientes, os erros estavam em mim. Como explicou o Dr. Hewlin, nem os pacientes nem mesmo a ala sentiam amor. Assim, ele amava tudo. Eu olhava para as paredes e percebia que elas precisavam ser pintadas, me disse ele. Mas a nova tinta não aderia, descascava imediatamente. Eu então disse às paredes que as amava. Um dia, alguém decidiu pintá-las e dessa vez a tinta aderiu. Esse comentário me pareceu no mínimo esquisito, mas eu estava me acostumando às coisas que ele dizia. Finalmente, fiz a pergunta que mais estivera me incomodando. Todos os pacientes foram liberados? 2 deles nunca foram, respondeu o Dr. Hewlin. Foram transferidos para outro lugar. De resto, a ala inteira ficou curada. Ele então acrescentou algo que verdadeiramente me ajudou a compreender o poder do que ele fizera. Se você quiser saber como eram as coisas durante aqueles anos, escreva para Omaka Okala Hamaguchi. Ele trabalhou como assistente social no período que eu estive lá. Segui o conselho dele. Ela escreveu o seguinte para mim. Caro Joey, obrigado por essa oportunidade. Quero que você saiba que estou escrevendo em colaboração com Emery Lenço Oliveira, um assistente social que trabalhou na unidade com o Dr. Hewlin. Fui assistente social designada para a recém-inaugurada unidade forense no Hospital Psiquiátrico Estadual do Havaí. Essa unidade se chamava Closed Intensive Security Unit. Ela abrigava pacientes detentos que frequentemente haviam cometido delitos graves e monstruosos, como assassinato, estupro, agressão, assalto, assédio e combinações desses delitos, e também tinham sido diagnosticados com graves distúrbios mentais ou com possibilidade de tê-los. Alguns dos pacientes detentos tinham sido inocentados dos seus crimes por motivo de insanidade e condenados a permanecer naquele local. Outros eram completamente psicóticos e necessitavam de tratamento, e outros ainda estavam lá para serem examinados e avaliados para que fosse determinada a sua aptidão para prosseguir, ou seja, se eram capazes de compreender as acusações feitas contra eles e participar da própria defesa. Alguns eram esquizofrênicos, outros sofriam do distúrbio bipolar e outros eram mentalmente retardados, ao passo que outros haviam sido diagnosticados como psicopatas e sociopatas. Havia também aqueles que estavam tentando convencer os tribunais de que eram uma ou todas as coisas que acabo de relacionar. Todos ficavam presos na unidade 24 horas por dia e só tinham autorização para sair e com algemas nos pulsos e nos tornozelos. Passavam a maior parte do dia em um aposento de reclusão, um quarto trancado com paredes e teto de concreto, um banheiro trancado e sem janelas. Muitos estavam intensamente medicados. As atividades eram poucas e esparsas. Os incidentes eram ocorrências esperadas. Pacientes atacando a equipe, pacientes atacando outros pacientes, pacientes atacando a si mesmos, pacientes tentando fugir. Os incidentes com a equipe também representavam um problema. A equipe manipulando os pacientes, problemas com drogas, licença médica e seguro de acidentes no trabalho, conflitos entre os membros da equipe, uma eterna rotatividade nos cargos de psicólogo, psiquiatra e administrador, problemas hidráulicos e elétricos, etc, etc, etc. O lugar era movimentado, explosivo, deprimente e incivilizado. Nem mesmo as plantas cresciam ali. E mesmo quando o setor foi transferido para uma nova unidade recém-reformada,
muito mais segura e com uma área de recreação cercada, ninguém esperava que alguma coisa fosse realmente mudar. Assim, quando outro daqueles psicólogos apareceu, todos partimos do princípio de que ele tentaria agitar as coisas e implementar programas avançadíssimos, e em seguida partiria quase tão rápido quanto chegava. Todos já havíamos visto esse filme. Entretanto, dessa vez, quem chegou foi o Dr. Hewlin, que além de ser uma pessoa bastante cordial, dava a impressão de não fazer quase nada. Ele não fazia avaliações ou diagnósticos, não oferecia nenhuma terapia e não aplicava testes psicológicos. Frequentemente chegava tarde, não comparecia às conferências sobre casos e tampouco participava do registro de informações obrigatório. Em vez disso, ele praticava um processo esquisito de Ho'oponopono da identidade própria, que tinha alguma coisa a ver com assumir completamente a responsabilidade por si mesmo, olhar somente para si mesmo e permitir a remoção das energias negativas e indesejadas de dentro de si mesmo. Vejam só, o mais estranho de tudo era o fato de que esse psicólogo parecia sempre à vontade e dava até mesmo a impressão de estar realmente se distraindo. Ele ria muito, divertia-se com os pacientes e com a equipe, e parecia genuinamente gostar do que fazia. Ao mesmo tempo, todo mundo parecia amá-lo e apreciá-lo, mesmo parecendo que ele não trabalhava muito. E as coisas começaram a mudar. As celas de reclusão começaram a esvaziar, os pacientes estavam se tornando responsáveis pelas suas próprias necessidades e assuntos, também começaram a participar do planejamento e a implementar programas e projetos para si mesmos. Os níveis de medicação também estavam caindo e os pacientes começaram a ter permissão para deixar a unidade sem estar algemados. A unidade adquiriu vida, ficou mais calma, mais leve, mais segura, mais ativa, mais divertida e mais produtiva. As plantas começaram a crescer. Os problemas hidráulicos se tornaram quase inexistentes. Os incidentes de violência na unidade passaram a ser raros e a equipe pareceu mais harmoniosa, relaxada e entusiasmada. Em vez de problemas com a licença de saúde e a falta de pessoal, o excesso de pessoal e a perda de cargos se tornaram agora uma preocupação. Duas situações específicas exerceram em mim um impacto memorável. Havia um paciente que sofria gravemente de delírio e paranoia, tinha um histórico de violência, havia ferido com gravidade várias pessoas tanto no hospital quanto em público, do lado de fora, e havia sido internado diversas vezes em hospitais. Ele foi enviado dessa vez para o hospital psiquiátrico do Dr. Hewlin por ter cometido um crime. Eu morria de medo dele. O cabelo na minha nuca ficava em pé sempre que ele estava por perto. Foi então que, para minha grande surpresa, 1 ou 2 anos depois de o Dr. Hewlin ter aparecido, dei com ele caminhando na minha direção, escoltado sem algemas, e não senti nenhum arrepio na nuca. Eu me senti como se estivesse apenas observando, sem fazer nenhum julgamento, até mesmo quando passamos um pelo outro com o nosso ombro quase se tocando. A minha reação habitual de estar pronta para correr não se manifestou. Na realidade, reparei que ele parecia calmo. Eu não estava mais trabalhando na unidade naquela ocasião, mas eu tinha que descobrir o que havia acontecido. Soube que ele já estava fora da cela de reclusão e sem usar algemas havia algum tempo, e a única explicação era que alguns dos membros da equipe estavam praticando o Ho'oponopono que o Dr. Hewlin compartilhara com eles. A outra situação teve lugar enquanto eu estava assistindo ao noticiário na televisão. Eu tinha tirado um dia de folga para cuidar da minha saúde mental, ficando afastado do trabalho e relaxando. O comparecimento ao tribunal de um paciente do hospital psiquiátrico que havia molestado e assassinado uma menina de 3 ou 4 anos de idade apareceu nas notícias. Esse paciente fora hospitalizado por ter sido considerado incapaz de se defender das acusações apresentadas contra ele. Ele foi examinado e avaliado por vários psiquiatras e psicólogos e recebeu uma série de diagnósticos que, naquela época, provavelmente teriam conseguido inocentá-lo por motivo de insanidade. Ele não teria tido que ir para a prisão e teria ficado confinado ao ambiente menos restritivo do hospital estadual com a chance de uma liberdade condicional. O Dr. Hewlin havia interagido com esse paciente que, com o tempo, pediu que lhe ensinassem o processo do Ho'oponopono da identidade própria. Ao que consta, ele praticou de forma muito persistente e regular, compatível com a sua condição de ex-oficial dos fuzileiros navais. A essa altura, ele fora considerado apto para se defender e foi então marcada uma audiência no tribunal para que ele fizesse a sua contestação. Embora quase todos os outros prisioneiros e os seus advogados houvessem optado por se declarar inocentes por motivo de insanidade, e provavelmente sempre o fariam, não foi o que esse paciente fez. Na véspera do dia em que estava marcado seu comparecimento ao tribunal, ele dispensou o advogado.
Na tarde seguinte, ele se postou no tribunal diante do juiz e proclamou com humildade e remorso: "Sou responsável e lamento o que fiz." Ninguém esperava por isso. O juiz levou alguns instantes para entender o que acabara de acontecer. Eu jogara tênis com o Dr. Hewlin, esse homem, em 2 ou 3 ocasiões, e embora o paciente tivesse sido extremamente educado e atencioso, eu o tinha julgado. No entanto, naquele momento senti apenas ternura e amor por ele, bem como uma enorme mudança em toda a sala do tribunal. O tom de voz do juiz e dos advogados era agora suave, e todos os que o cercavam pareciam estar olhando para ele com um sorriso afetuoso. Foi um momento importante. Assim, quando o Dr. Hewlin perguntou certa tarde se alguns de nós gostaríamos de saber mais a respeito desse Ho Oponopono depois do jogo do tênis, aceitei de imediato, esperando ansiosa que o jogo começasse e acabasse. Quase 20 anos se passaram e ainda tenho profunda admiração pelo que vim a saber depois que era a divindade atuando através do Dr. Hewlin no Hawaii State Hospital. Sou eternamente grato ao Dr. Hewlin e ao processo esquisito que ele trouxe consigo. A propósito, caso você esteja querendo saber, esse paciente foi considerado simplesmente culpado, sem nenhum atenuante devido a uma possível doença mental, tendo sido de certa maneira recompensado pelo juiz, que atendeu ao seu pedido de cumprir a pena em uma penitenciária federal no seu estado natal, onde poderia ficar perto da esposa e dos filhos. Além disso, embora quase 20 anos tenham se passado, recebi um telefonema esta manhã da antiga secretária da unidade que queria saber se o Dr. Hewlin estaria disponível em um futuro próximo para se reunir com alguns membros da antiga equipe, cuja maioria está aposentada. Vamos nos reunir com eles daqui a algumas semanas. Quem sabe o que poderá acontecer? Ficarei com as antenas ligadas para captar novas histórias. Paz, O.H. Aí está. O Dr. Hewlin havia de fato realizado um milagre no hospital. Ao praticar o amor e o perdão, ele transformou as pessoas incorrigíveis e, de muitas maneiras, consideradas a escória da sociedade. Esse é o poder do amor. É claro que eu queria saber ainda mais. Quando eu estava completando a primeira versão preliminar deste livro, eu a enviei para o Dr. Hewlin para que a revisasse. Eu queria que ele verificasse se ela estava precisa. Também desejava que ele preenchesse quaisquer buracos na história a respeito dos anos que passou naquele hospital psiquiátrico. Cerca de uma semana depois de receber o original, ele me enviou o seguinte e-mail: ao Aqua. Essa é uma nota confidencial apenas para os seus olhos. Eu a escrevo depois de ler a versão preliminar de Zero Limit. Tenho outros comentários a fazer sobre essa versão, mas eu os deixarei para futuros e-mails. Está concluído, declarou morna sem ser enfática. O que está concluído? Eu perguntei. O seu trabalho no Hawaii State Hospital está concluído. Embora eu sentisse o caráter final do seu comentário naquele dia de verão de julho de 1987, eu retruquei. Tenho que dar a eles 2 semanas de aviso prévio. É claro que isso não aconteceu. Nunca foi sugerido que eu fizesse isso. E ninguém no hospital mencionou essa possibilidade. Não voltei ao hospital, nem mesmo quando fui convidado à minha festa de despedida. Os meus amigos fizeram a festa sem mim. Os presentes de despedida foram enviados para o escritório da Foundation of Fire no dia seguinte da festa. Adorei minha permanência no Hawaii State Hospital, na unidade forense. Adorei as pessoas da ala. Em algum momento, não sei exatamente qual, deixei de ser o psicólogo da equipe e passei a ser um membro da família. Vivi em estreito contato com a equipe, os pacientes, as regras, as políticas, as panelinhas e as forças visíveis e invisíveis na ala durante 3 anos, 20 horas por semana. Eu estava lá quando as celas de reclusão, as algemas, a medicação e outras formas de controle eram modos de operação regulares e aceitáveis. Eu estava lá quando o uso das celas de reclusão e de algemas simplesmente se evaporaram em algum momento. Quando? Ninguém sabe. A violência física e verbal também se evaporou quase completamente. A redução no uso de medicamentos ocorreu por si só. Em algum momento, sabe-se lá quando, os pacientes passaram a deixar a unidade para atividades de recreação e de trabalho sem grilhões de metal e sem necessitar da autorização médica. A mudança na ala de um lugar desequilibrado e tenso para um local tranquilo ocorreu de forma simples e sem esforço consciente. A mudança da ala de um lugar que tinha uma carência de pessoal crônica para um local com excesso de funcionários simplesmente aconteceu. Desejo deixar claro que eu era um membro próximo e ativo da família na ala e não um espectador. De fato, eu não oferecia terapia.
Eu não aplicava testes psicológicos, não comparecia às reuniões da equipe sobre os pacientes. No entanto, eu estava intimamente envolvido com o funcionamento da ala. Eu estava presente quando surgiu o primeiro projeto de trabalho dentro da ala, assar biscoitos para vender para fora. Eu estava presente quando apareceu a primeira atividade fora da ala, lavar carros. Eu estava presente quando o primeiro programa de recreação fora da ala teve início. Não deixei de executar as funções habituais do psicólogo da equipe por sentir que eram inúteis. Eu simplesmente o fiz por motivos desconhecidos. Entretanto, eu percorria a ala e participava da preparação dos biscoitos, do jogging e das partidas de tênis fora da ala. Porém, mais do que tudo, eu fazia minha limpeza antes, durante e depois de cada visita à ala, todas as semanas, durante 3 anos. Eu purificava tudo o que estivesse acontecendo em mim relacionado com a ala todas as manhãs e todas as noites, e também quando qualquer coisa a respeito da ala me vinha à cabeça. Obrigado, eu te amo. Paz do eu e Haleakala. Adorei esse esclarecimento adicional. Ao mesmo tempo que revelou humildade da parte do Dr. Hewlin, também ajudou a explicar o que ele fez e o que não fez enquanto estava a serviço do hospital. Escrevi para ele e pedi a sua permissão para incluir neste livro o e-mail que ele me enviou, para que eu pudesse compartilhá-lo com os leitores. Ele respondeu com uma única palavra, a que eu esperava que ele escrevesse. Sim, o meu aprendizado com esse homem incrível ainda não terminou. Decidimos que começaríamos a oferecer seminários juntos e, é claro, que seríamos coautores desse livro. Mas pelo menos agora eu tinha a história completa a respeito de como ele ajudou a curar uma ala inteira de criminosos que sofriam de doenças mentais. Ele fez isso como faz tudo mais, trabalhando em si mesmo. Ele trabalha em si mesmo com 3 palavras simples: eu te amo. É claro que você e eu podemos realizar o mesmo processo. Se eu precisasse resumir em breves etapas o método modernizado da identidade própria por meio do Ho'oponopono que o Dr. Hewlin ensina, o resultado talvez fosse algo assim. Número 1. Fazer uma limpeza contínua. Número 2. Atingir em função de ideias e oportunidades que surgem no nosso caminho. Número 3. Fazer uma limpeza contínua. É isso aí. Esse talvez seja o caminho mais curto para o sucesso jamais criado. Talvez esse seja o caminho de menor resistência. Talvez esse seja o caminho mais direto para o estado zero. E tudo começa e termina com uma frase mágica: eu te amo. Essa é a maneira de penetrar a zona de limite zero. E sim, eu te amo.